Bem, a gente está na penúltima aula sobre teoria do conhecimento. Eu creio que a última aula eu vou focar no que a gente chama de filosofia da linguagem. Teoria do conhecimento, essa parte da fenomenologia, ela acaba dando toda uma vazão, uma corrente de filosofia, um tipo de pensamento que a gente ficou conhecido na história da filosofia do Ocidente como sendo filosofia continental. É assim que chamam nos trechos do século XX. Continental por quê? Porque é aquela filosofia que estava no foco do pensamento na Alemanha, na França, que é a galera no continente europeu. Enquanto a filosofia da ilha britânica, ela vai dar influência a outra vazão que a gente vai ver na próxima aula, que é a filosofia da linguagem, que é a filosofia analítica. Então, a filosofia da linguagem, na verdade, ela vai tomar todo o século XX em várias vertentes, vai influenciar, inclusive, esses caras que a gente vai tratar aqui. Mas, em termos da análise lógica da linguagem, utilizando o arcabouço da lógica e modificando o modo como ela trata os problemas da linguagem, ela vai ser criada basicamente na Inglaterra e se espalhar para o mundo anglo-saxônico. Então, a gente vai olhar o que a gente chamaria de filosofia continental, o que dá o esboço para a filosofia continental. Enfim, a teoria do conhecimento, como fenomenologia, nasce com esse cidadão aí, uma fotozinha boa em HD, ó, acaba sério, né? Parece aqueles personagens de filme que a gente olha bem direitinho para ele, assim, bigode resoluto, né? Aquele olhar profundo. O bicho era filósofo, isso era filósofo. Que é Edmund Husserl, né? Nasceu em 1859, morreu em 38, então ele perdurou a passagem do século XIX por XX. Ele teve essa influência toda nessa galera que surge, principalmente no século XX. E nesse período que o Husserl está vivendo, há um período de crise na filosofia, porque quando a gente olha para o que a ciência está fazendo, a ciência produz resultados bastante práticos, né? A física produzia, a química produzia, e a psicologia vinha nascendo como uma tentativa de tomar o lugar da filosofia no que ficava conhecido antigamente como a ciências do espírito. Era mais ou menos esse termo que utilizavam. Então, queriam tratar a lógica como fosse aquela ciência do pensamento, que hoje não é considerada assim, e a teoria do conhecimento, também a epistemologia, como algo que vai analisar as formas que a gente pode conhecer o mundo, trazer tudo isso para a psicologia, para poder ter resultados práticos e dizer que a filosofia seria a pouco esvaziada. Era mais ou menos essa noção que os filósofos começaram a ter no final do século XIX, porque a filosofia veio que, em certo sentido, assim, permeando membros ao longo da modernidade. A física virou ciência, a química virou ciência, a psicologia, a sociologia. Era o surgimento das ciências particulares. Aí muita gente acreditou piamente que a filosofia ia morrer de como é que eu posso dizer? De morrer sendo desmembrada, né? Arrancando os pedaços dela. Mas o que ficou patente é que isso não aconteceu e o Edmund Husserl veio com um argumento, inclusive, para mostrar que isso não era possível. Enquanto a ciência, a psicologia, através desse psicologismo, tratava da observação dos fatos, que o resultado delas são sempre empírico e, portanto, contingente, ou seja, eles podem ser e podem não ser. Enquanto a filosofia busca o conhecimento que é chamado de a priori, que é aquele que é universal e necessário. Esse a priori era lá daquela terminologia kantiana, né? O a priori como algo universal e necessário. Portanto, nessa lógica, quando você pretende observar o mundo e tentar conhecer o mundo de forma empírica, você já pressupõe um conjunto de conhecimentos conceituais que são universais e necessários, portanto, a priori. Ou seja, o conhecimento filosófico é o que dá base para que seja possível a observação científica, dentro desse pensamento de Husserl. Ou seja, sem a filosofia, a ciência não anda. É essa o entendimento que o Husserl, enquanto filósofo, trata, só que ele não
não se satisfez com isso. Por quê? Porque a ideia de Husserl é dizer assim, eu vou tentar criar agora uma metodologia que seja realmente eficaz. E nessa ideia, ele trata da fenomenologia como ciência. Ele cria essa metodologia da fenomenologia. Fenomenologia, esse nome é até ruim de falar, né? Não, fenomenologia. Depois que o cara se acostuma, o cara consegue. Que é mais ou menos a ciência dos fenômenos. Ciência dos fenômenos. Qual era a ideia de Husserl, né? A ideia de Husserl é que a gente tem muita abstração, a gente carrega muita coisa conceitual quando a gente tenta entender o mundo. E a gente acaba carregando o mundo dos nossos, em certo sentido, nossas preconcepções, dos nossos preconceitos. E isso não ajuda a enxergar o mundo tal como ele é. O mundo como ele é, no sentido do mundo como ele nos aparece. O que é que esse termo de o mundo como nos aparece ficou conhecido dentro da filosofia kantiana como o fenômeno. Ou seja, o mundo é o fenômeno, é aquilo que aparece. Então, Husserl ele disse assim, era preciso que a gente retorne às coisas mesmas. Ou seja, tentar captar o mundo tal como ele nos aparece. Ou seja, como é que eu faço isso, na ideia de Husserl? É preciso que eu faça uma espécie de retorno, uma metodologia. Ele pega um termo lá dos céticos, lá antigo, lá atrás, que é o termo epoquê, que é a suspensão do juízo. E isso ele vai tentar fazer o quê? Ele vai tentar, quando você tenta observar o fenômeno, suspender o seu julgamento do senso comum, o julgamento filosófico, o julgamento científico, para tentar captar as coisas como elas são em si mesmas. Ou seja, deixar de julgar para tentar entender o fenômeno tal como ele aparece. Aí, em vez de você fazer simplesmente uma captura, você vai fazer uma descrição do fenômeno. Por isso que, para Husserl, esse desnudamento do fenômeno, ele chamaria de uma ciência das essências. É uma ciência, para ele, a fenomenologia seria uma espécie de ciência que tenta captar a essência dos fenômenos. O que é que o fenômeno tem em si. E nisso, ele vai fazer descrições do modo como esse fenômeno aparece na nossa vivência para depurar essas aparências. A ideia do Husserl era fazer várias observações, pensar como o fenômeno poderia ser, poderia deixar de ser, para ir tirando as camadas que são aparentes e desnecessárias para sobrar aquele miolinho essencial do fenômeno, do modo como ele aparece. Isso a gente poderia chamar de depurar as aparências. Ou seja, o que Husserl está fazendo é uma coisa muito diferente do que era pensado dentro da história da filosofia. Por quê? Dentro da história da filosofia, grande parte, até Kant, pelo menos, eu até um pouquinho depois de Kant, era pensado de que o mundo, como ele nos aparece, ele, em certo sentido, é uma espécie de enganação, a aparência é uma espécie de enganação, que era preciso a gente encontrar racionalmente por trás da aparência dos fenômenos do mundo, a gente chegar a princípios que seriam verdadeiros. Para o Husserl, o próprio fenômeno se mostra já como algo de verdadeiro. Só que nossos preconceitos que nos impedem de enxergar o fenômeno como ele é em si mesmo. Ou seja, Husserl, ele parte do pressuposto que a nossa consciência carrega esse camboio, esse monte de preconcepções. Então era preciso, segundo ele, voltar a ter uma atitude que ele chamaria de ingênua perante o mundo, né? Ver o mundo tal como ele é. Da atitude ingênua. E para isso ele reformula o conceito de consciência. Quando a gente olha lá para trás, para o conceito cartesiano de consciência, o que é consciência em Descartes? A mente em Descartes, a consciência, o que é estar ciente de, é uma espécie de você estar preso numa bolha, que é a sua mente, que está cheia de coisa lá dentro, que são as ideias. E lá você pode ir analisando uma a uma, mas você não sabe se essa ideia realmente corresponde com o mundo. Então você precisa fazer esse processo de análise
cartesiano de depuração para poder chegar a entender se essa ideia realmente bate com o mundo. Para o Husserl, essa consciência pura cartesiana, que é uma consciência apartada do mundo, ela não existe, ela é uma ficção. Porque quando a gente analisa o próprio conceito, o próprio modo de usar o termo consciência, fica claro que consciência é sempre consciência de alguma coisa. A consciência não é uma coisa, ela é uma consciência de, ela é voltada para fora, sempre. Ou seja, eu estou consciente do peso do meu corpo, consciente do calor, consciente da minha roupa, consciente de que eu estou falando, eu tenho sempre consciência de. Ou seja, nossa mente e nossa consciência é como se fosse algo sempre voltado para fora, que está de encontro o tempo todo com o mundo. Por isso é possível fazer esse processo fenomenológico, porque a nossa mente sempre está em contato com esse fenômeno. O fenômeno e o sujeito, mente e mundo, surgem ao mesmo tempo, o tempo todo. E a gente se iludia que havia uma espécie de partição, né? Que o mundo e a mente, e tinha uma espécie de barreira que a gente não conseguia encontrar. Para o Husserl, a própria análise do conceito de consciência força a gente a entender que a mente é sempre direcionada para o mundo o tempo todo. É uma espécie de vazio que vai em direção ao mundo. Então, é nesse conceito que ele utiliza de Brentano, que é um filósofo mais anterior a ele, é chamado de intencionalidade com C, que é de ter intenção de estar voltado para o mundo, onde você deseja, você quer, você pensa, você está sempre voltado para fora. Então, como é que se aplica isso, né? O filósofo que foi aluno imediato dele, aluno de verdade dele, né? Como muitos outros foram do Husserl, um dos mais famosos é Heidegger, Martin Heidegger, que a gente já tratou em existencialismo. Ele pega esse conceito fenomenológico e vai dizer que vai utilizar esse conceito de fenomenologia para entender o único ser, a única coisa no mundo, dá para dizer assim, que entende o que é existir, que é o ser humano. Então ele vai fazer uma análise do que é esse fenômeno que a gente chama de existir, que a gente chamaria comumente de vida. Então Heidegger vai chamar o seu trabalho fenomenológico de analítica existencial. Para a gente tentar entender como é que o mundo funciona, a gente precisa entender o que é existir. E o existir é sempre algo largado no mundo, voltado para o mundo, o tempo todo coligado com o mundo. Não existe um homem prévio ao mundo dentro dessas análises existenciais. O Sartre, que é o cara que vai dar o pontapé, ou melhor dizendo, bater o martelo e dizer que ele é existencialista de fato, vai fazer uma análise interessante de dizer que existem as coisas no mundo, que ele chamaria de em si, que tem sua essência determinada, sua identidade determinada, e tem o para si, que é a consciência. O para si, o para parece a ideia de estar voltado no retorno, mas não. O para si, esse si é o mundo. Então, a consciência está sempre voltada para o mundo, para fora de si. O para si é para fora de si. O Sartre dizia que a consciência é uma espécie de vento. Ela é sempre dirigida para fora. Ou seja, compreender-se é sempre compreender-se no mundo. Não existe outra forma de se compreender. Compreender-se de uma forma introspectiva, aquela forma fechada que a gente pensa, vou tentar me entender, ou conhece-te a ti mesmo, ficar meditando sobre si mesmo. Não. Para Sartre, o compreender-se é sempre compreender-se numa situação. Uma situação de mundo. Viver é isso. Né? Se você está tentando se compreender fora do mundo, você está tendo uma ideia errônea do que é você mesmo. Ou seja, existir é estar largado nesse processo da existência. Né? E o Merleau-Ponty, que é um outro filósofo muito importante, lançou um livro chamado Fenomenologia da Percepção, no qual ele vai fazer uma outra reviravolta de uma espécie de epistemologia, porque ele vai utilizando a fenomenologia, essa metodologia do Husserl, vai dizer, olha, a gente supervalorou o intelecto, dizendo como se o homem primeiro fosse um homem racional. Na verdade, o homem é sempre sensório, perceptivo, muito antes de ser racional. O modo como a gente lida com o mundo o tempo todo é um modo perceptivo, não é um modo intelectivo. Então, ele parte desse pressuposto e reformula
o modo como a gente trabalha e entende o mundo e vai criar uma filosofia à base dessa fenomenologia do que é perceber, do que é entender o mundo. Pronto. Aqui eu encerro a apresentação. Então, quem tiver uma apresentação agora, uma pergunta agora, eu vou deixar aqui a gravação parada.